Essa questão é uma cópia de uma questão que caiu no concurso de 2021, se eu não me engano, em que ele dá um gráfico velocidade por tempo, como é uma relação linear, o gráfico é uma reta crescente, você tem um movimento uniformemente variado. Ele é acelerado, né? A velocidade está aumentando ao longo do tempo. E a maneira mais rápida de resolver esse problema é você utilizando a equação para a velocidade média no move. A equação para a velocidade média no move, além da equação que vale em qualquer, né, que é a definição, que é ΔS sobre ΔT, mas no move, especialmente, você tem uma segunda equação, que é a média das velocidades, ou seja, você vai pegar a velocidade no instante, que a gente chama de instante inicial, a velocidade em outro instante, que é chamado de final, e divide por 2, a média das velocidades. Mas essa equação só vale no move, beleza? E aí tem que ver entre quais instantes, ó, entre t igual a 0 e t igual a 15 segundos. Então, em t igual a 0, a velocidade é 4 metros por segundo. Vamos substituir. E em t igual a 15 segundos, a velocidade vale 24. Soma e divide por 2. 28 por 2, 14 metros por segundo. Essa é a velocidade média nesse intervalo. Se eu mudar o intervalo, nesse problema, por exemplo, muda a velocidade média. Letra C, bem tranquila, bem rapidinho de fazer. Outra maneira, se eu não quiser fazer dessa forma, utilizando a equação, né, de velocidade média, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, eu teria que calcular o deslocamento pelo método gráfico, que é a área do gráfico VT. Então, eu precisaria calcular essa área aqui. Essa figura, ela pode ser enxergada como sendo um trapézio. Se você não quiser trabalhar com trapézio, você pode dividir ela em um triângulo mais um retângulo, né? E aí, calcula essa área, joga no ΔS e depois divide pelo tempo de 15 segundos. Como não é muito difícil, vamos fazer de cabeça. Pegando só a área do triângulo. Qual que é a base do triângulo? Vou de 0 até 15. Então, a base vale 15. Qual é a altura do triângulo? Eu vou de 4 até 24. Então, a altura vale 20. 24 menos 4, a variação. E aí, qual é a área do triângulo? Base vezes altura por 2. 15 vezes 20, 300 por 2, 150. Isso do triângulo. Agora eu tenho que fazer daquela área ali embaixo, né, que é o meu retângulozinho. Base 15, altura 4, fazer direto, base vezes altura, 15 vezes 4, 60. Então, aqui seriam 60 metros. E aí eu somo, né, as duas áreazinhas ali. Poderia ter feito direto utilizando o trapézio. 150 mais 60, 210. 210 é o deslocamento. Andou 210 metros nesses 15 segundos. Aí, se eu dividir 210 por 15, a gente vai ter 14 metros por segundo. Se não der, a gente errou algum cálculo. Então, por exemplo, para ver se vai funcionar, é só fazer 15 vezes 14. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. 60 mais... Espera aí, que ficou apertado aqui. Vou fazer lá em cima. 15 vezes 14. 20, 6, 5, 1. Somando isso, aqui dá 1, sobe 1, 210. 210 metros, que era o que a gente tinha achado ali, tá bom? Obviamente que fazendo por essa equação é muito mais rápido, mas essa equação só vale porque era um move. Então, você tem uma função afim do primeiro grau aqui, movimento acelerado, uma relação linear. Se fosse um outro gráfico mais complicado, mudasse, né, de move para movimento uniforme, aí talvez fosse interessante você calcular utilizando a equação da área, né? A área do gráfico VT, ela vai fornecer o deslocamento. Beleza? A gente fez idêntico a uma questão de 2010, se eu não me engano.